Meus queridos amados irmãos, amigos aí do meu canal no YouTube, JB Adorador, missionária Gabriela, e passando aqui para deixar a mensagem hoje, segundo dia do ano, né, de janeiro de 2022. Deixa a mensagem hoje, que Deus abençoe vocês, espero em Deus que vocês tenham passado o princípio de ano, final de ano bem, e entrado um ano abençoado, amém? Todos vocês que compõem meu canal aí, que seguem meu canal, antes de tudo deixa o like, inscreva no canal, clica no sininho para ativar a notificação, tá bom? Para todos vocês receberem esses vídeos, em nome de Jesus. Vamos lá para Romanos 8, verso do 1 ao 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da carne, da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 11, verso 11. E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito, em que vos habita. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o 23 diz assim: e se não sois, não só ela, mas nós, mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção e a saber a redenção do nosso corpo. Amém? Porque Deus chamou para ter graça, ter vitória, para colocou nós um Espírito maravilhoso, Espírito Santo, esse ser maravilhoso, tão lindo, que é lindo e formoso. O Senhor Espírito Santo merece um respeito, porque estão desrespeitando ele hoje em todas as formas. A leviandade em todo o coração dos pastoras, que fala 16, o mesmo Espírito identifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se, 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então é isso. A vaidade está no coração de missionários, de muitos cristãos, e muitos filhos de Deus estão sendo chamados, estão sendo ofuscados, sendo cobertos com a camada de opressão, em casa, fora de casa. Não pode pregar que tem medo de pregar. Não pode falar que tem medo de falar. Quando Deus manda, falar e falar de meu nome, pregar o Evangelho. Não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. A opressão está grande de famílias com membros
familiares, quando a pessoa é um servo de Deus, não fustigando, ofuscando a brilho de Deus na vida daquela pessoa que serve a Deus. Gente, não faça isso. Vocês familiares daqueles que são servos de Deus, não os machuque. Você está machucando a Deus, a pessoa, mas está machucando a Deus. Você não está oprimindo a pessoa, está colocando coisas para sua alma, para morrer, para sua própria alma. Então vocês pastores, ministram a palavra de Deus, ovelha de Deus, fale uma coisa e cumpra com o que Deus mandou você falar. Não se vergonhe, não tenha medo dessas pessoas que se levantam contra você para derrubar, para destralar você da presença de Deus, para colocar angústia, medo, pânico. Porque se você é filho de Deus, você tem herdeiro do céu. Você é cordeiro em Cristo. O que diz o 14, verso 14 de Romanos 8? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não pode temer aquele matar o corpo e não sabe o que fazer depois, mas temer aquele que mata o corpo e colocar a alma no inferno. Esse temei, porque Deus deu do que é melhor para você, para nós. E Deus do que é melhor. Então, que tenhamos dele, achado graça nele, e ele em nós. Não temos medo do que mata a carne, mas buscar a Deus, porque o fogo da justiça vai descer dos filhos da desobediência, da rebeldia. Aqueles que estão cobrindo, estão coibindo, estão empatando o servo de Deus levar a mensagem. Que diz que sabe mais que fizer teologia, estudaram teologia. Deus condenou os teológicos, os sábios, na sua própria sabedoria, para a grande justiça, a grande condenação da vida eterna. Então, cuidado, vocês, pastores, ministros, levitas, adoradores de Deus, e aquelas ovelhas que estão com medo, levante-se e erga a sua cabeça e adore a Deus e pregue o que Deus mandou você falar. Não tenha medo. Não fique só prometendo fazer as coisas para Deus, porque se você faz isso, colocando uma pessoa no meio, outra pessoa, Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de mim, de cobrar de nós, que somos levita e adorador de Deus. Tem um chamado dele para pregar a Cristo, verso reto de Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Então, por que há muitas pessoas estão aí paradas, travando, moços quentes, morrendo? O cara diz, a leviandade, a mentira, a discórdia, a feitiçaria entrou no meio cristão. Rodas de umbanda dentro das igrejas, jogando futebol, igreja evangélica para cachorro. Então virou bagunça o cristianismo em algum coração. Mas Deus não é bagunça, Deus é limpeza, é purificado. Eu sou o Deus provedor. Vamos ver ainda no verso 19 do capítulo 9. Não, verso 16 do capítulo 9. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que compadece. Porque diz as Escrituras, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Então é isso. Não fique colocando pessoas como cobertura sua. Isso é proteção a Deus. Porque Deus levantou essa pessoa para lhe fustigar, para lhe afligir e impedir você de levar para Deus. Mas Deus vai condenar aquela pessoa por causa de você. Vai levar juízo àquela pessoa por causa de você. Se ele está lhe pedindo, você está aceitando. E você vai ser condenado junto com ele. Aquela pessoa está lhe impedindo. Dentro de casa mesmo, o seu brilho está sendo ofuscado. O seu brilho não está tendo mais brilho porque aquela pessoa tampou o brilho e você não está
tendo força para repreender aquela força negativa, e aquela pessoa vai ser condenada por você também. Você está aceitando, quando você tem uma autoridade e o poder for otorgado a você, poder dado pelo Santo Espírito do Senhor, que habita em vocês. Deus abençoe vocês, e todos os meus amados irmãos do grupo Encontro com Jesus, Encontro com o Evangelho. Deus abençoe todos vocês, tenham um ano maravilhoso, um princípio de ano abençoado, que Deus dê graça a vocês. Deus abençoe todos vocês que compartilhar neste vídeo, interagir. Lembre-se, pastores, ministros para Deus, missionários, diácono, presbítero, levitas, rebanho de Deus, não tenham medo. Vocês que servem a Deus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, prega a palavra de Deus, não temas. Se a carne reinar no mundo, porque a carne reina, a carne é vaidosa, e a vaidade de todo mundo dos pastores, das pastoras, das missionárias. Amém? Que Deus dê graças a vocês. Deus abençoe a família da missionária Gabriela e a minha família, em nome de Jesus Cristo. E salve cada um deles. Pai, Senhor Jesus, até mais. Deus quiser.